fora e ainda não conhece o Westcast é um podcast que visa bater um papo com as principais personalidades de Santa Bárbara e região. E claro, hoje não é diferente, porque o meu convidado, ele é vereador, jornalista, trabalhou na maior, da principal rede de televisão do Brasil e hoje está aqui presente conosco. Muito obrigado, Baquim Júnior. Olha, a satisfação é minha, Anderson, de participar do Westcast, falar com o seu público, falar com o barbarense de maneira muito especial. E sempre que tenho essa oportunidade de discorrer sobre a minha carreira, é algo que me motiva muito, no sentido de que sempre fica a esperança de que ela possa ser o trampolim, a mola, a propulsora para alguém que está buscando emergir nesse mercado que é maravilhoso, onde eu estou há 43 anos. Então me recordo como se fosse hoje as minhas primeiras experiências que foram no rádio. Primeira vez que tive contato com este veículo de comunicação ou com a comunicação como um todo, foi algo que me cativou de uma tal forma que eu deixei de lado uma aspiração de carreira que eu tinha e trazia desde criança, que posso até contar aqui. Meu sonho era ser engenheiro agrônomo, mas de uma hora para outra a minha vida O virou de ponta bichinho da cabeça. comunicação É picou. demais, não tem jeito. É uma cachaça, é uma cachaça boa que me alimenta há 43 anos e que não só me move enquanto profissional da comunicação, porque depois eu acabei cursando jornalismo, né? Então eu sou jornalista e também radialista, mas a comunicação é algo que me move em todas as minhas ações, né? Em todos os meus projetos, inclusive acredito à comunicação o fato de também ter conseguido alcançar uma carreira e uma cadeira no legislativo, tendo sido a minha primeira experiência. Então, a comunicação ela é essencial a todo ser humano, independente de ter ou não o desejo de fazer dela o seu meio de vida. Mas, para mim, eu acabei juntando o útil ao agradável e estou vivendo aí da comunicação há quase meio século. Obrigado pelo convite, uma honra. Imagina. Uau, uma reminha. Ô, Baquinho, antes da gente dar né, início de verdade ao papo, queria dar um recado bem importante. Para você que comprou seu carro agora, ou trocou de carro, ou tá pensando em trocar de carro, eu queria falar da King Vistorias. Vai lá, passa lá na Monte Castelo. O endereço é Monte Castelo número 7, tá? Aqui no centro. Conversa lá com o William, você vai, claro, ser bem atendido, tomar um café e tenho certeza que vai sair de lá bem satisfeito, viu? O WhatsApp é 98 101 8512. 98 101 8512. Entre em contato com o William, ou passa lá, você com certeza vai sair bem satisfeito, beleza, pessoal? King Vistorias. Baquim, você é um personagem conhecidíssimo aqui na cidade. Eu faz tempo que eu acompanho seu trabalho e tal. Só que eu sempre conheço por Baquim Júnior. Baquim, pelo que eu sei, é seu sobrenome, né? Eu não, eu não sei o seu primeiro nome, você acredita? E Olha, como que a gente ia bater um papo, né? Claro, poderia muito bem pesquisar, mas não, já que é vai estar na minha frente, eu vou perguntar. claro, é bacana isso aí, é curioso. É curioso como às vezes um sobrenome, É ele, mais forte que eu ele mais sou. forte, ele se sobrepõe ao nome. E eu não sei por quê, não sei qual é a explicação disso, né? Enfim, eu venho de uma família que é muito conhecida aqui em Santa Bárbara do Oeste, é bastante tradicional, principalmente no ramo comercial, né? Isso com muito mais força lá no passado, agora, não é, com a idade chegando, infelizmente, boa parte, né, daqueles que migraram lá do Tupi, do Morro do Tupi aqui para Santa Bárbara do Oeste já não estão mais nesse plano, inclusive o meu pai, né, que era um dos irmãos Baquim, mas, enfim, particularmente, quando eu comecei a me aproximar da comunicação, é, o sobrenome ele se fortaleceu de uma tal forma que praticamente o nome mesmo, que é Oswaldo,
ele está só no documento. E é algo assim tão bacana, isso aí é tão forte, né? É Baquim, 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 e na verdade não é Júnior, meu sobrenome de documento é Filho. Eu sou, Nossa, não sabia essa história é disso. maluca, eu sou Oswaldo Baquim, filho. Quando eu comecei a trabalhar no rádio, é, tem que ter um nome, tem que ter um nome muitas vezes artístico. Silvio Santos é Senhor Abravanel. Não tem Silvio, não tem Santos. E por aí afora. Hum. Tantos outros exemplos que nós poderíamos citar aqui. E aí. Meu nome não é Anderson Machado, Ah, é Anderson Foice. Sacanagem. então. E aí, eu era ainda um jovem de 17 anos, né? Saindo aí, digamos, da pós-adolescência, né? Se aproximando da idade adulta. E não tinha noção de que isso era importante, ter um nome. Mas naquela época, inclusive, o rádio era algo que as pessoas idolatravam. Era o veículo de comunicação mais próximo das pessoas. Nós tínhamos a televisão, nós tínhamos os jornais e tínhamos o rádio. E aqui na cidade, quando eu comecei a trabalhar, tinha apenas uma emissora, a Rádio Brasil. Então, os locutores eram Não podia falar o nome rádio. os locutores eram Sacanagem. idolatrados, a gente era extremamente ouvidos em toda a cidade, em toda a região, tinha muita força. E os locutores que ali estavam eram todos já consagrados, com seus respectivos nomes. E que nome nós vamos dar a esse menino aí, ó, Oswaldo Baquim Filho? Aí alguém entendeu que deveria ser Oswaldinho Júnior. Falei, tá bom, para mim tá bom. Quem era eu naquele momento para poder contestar, né, qualquer observação em relação a isso? Estava apenas começando a minha experiência na área da comunicação e por um curto período de tempo ficou como Oswaldinho Júnior. Inclusive quando eu fui para o FM também Americana, eu tive minha primeira experiência lá na Cultura FM 90,3, o que hoje é a Rádio Vox 90. E continuei como Oswaldinho Júnior, mas aí alguém virou a chave e mudou para Baquim Júnior. E aí ficou. Você nem lembra quem foi? Não lembro, Baquim Júnior não lembro. Oswaldinho Júnior foi o J. Alves, né, que entendeu que eu deveria ser chamado assim e permaneceu por um bom tempo. E aí depois, agora não me recordo, né, alguém disse, não, vamos de Baquim Júnior que é mais sonoro. E aí eu adotei. Pelo menos alguém na sua casa te chama de Oswaldo? Não, ninguém. Ninguém, nem Ninguém. filho, Os nada. parentes mais antigos, né? Alguns me chamam de Oswaldinho ainda, né? Tenho algumas primas que me chamam de Oswaldinho. Quando criança eu tive o apelido de Li. Mas enfim, hoje é Baquim. E esse Baquim, da maneira como me chamam, chamam ao meu filho também, que é Guilherme. Poucos sabem que ele se chama Guilherme. É o Baquim daqui, é o Baquim de lá. É como Enfim. como você disse, é um sobrenome muito tradicional aqui na cidade, né? E talvez por isso, né? Mas todo baquinho que eu vejo é de uma mesma família. É da mesma ramificação. Então, da loja de materiais, era quem que era? Sim, meu tio. Era seu tio? Eram meus tios, né? Aí um faleceu, o Antônio Baquim faleceu. A loja ficou com o José Baquim e ela fechou em dezembro do ano passado, depois de 60 anos ininterruptos de atividade. Mas essa questão do nome, eu trabalhava na prefeitura e eu apresentava as festas comunitárias da prefeitura. Eu era da área de comunicação da prefeitura, lá fiquei por 22 anos. E nós tínhamos festa junina comunitária, Feira das Nações. E em uma determinada ocasião eu estava lá no palco do Centro Social Urbano apresentando a dupla Lourenço e Lorival. Era um domingo, noite de encerramento da festa. Centro Social Urbano lotado. A gente chamava a atração e ficava ali de stand-by, caso houvesse necessidade de alguma intervenção, enfim, para depois até eventualmente encerrar a festa. E eu fiquei sentado lá no fundo e aí no meio do show o Lourenço ou Lorival, não lembro qual deles, estava me chamando. Cadê o Oswaldo? Porque alguém disse a ele que eu chamava Oswaldo Baquim e ele me... Cadê o Oswaldo? E eu pensei que não era comigo, que não era a mim que eles estavam chamando, né? E aí alguém falou, viu, tá chamando você. Aí ele falou, Oswaldo locutor. Aí alguém falou, viu, é você que tá chamando lá. Aí eu fui. Esquece. Às vezes a gente até esquece.
Mas é algo que não me incomoda, em hipótese nenhuma. Me orgulha, inclusive, né? É, eu Pela já vi, história da minha já teve, família aqui. sempre que eu vejo até algum muro de uma propaganda, um Baquim, Baquim. Eu também já tive um professor Baquim, com o sobrenome Baquim. E teve um jogador do União também, Sim, chamado Baquim. Luiz Carlos Baquim Júnior, que hoje tem uma academia aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele é o quê, seu? Ele é filho de um primo, né? O pai dele é Luiz Carlos Baquim, que é Isso primo. foi em 2000, acho que 2012, Um excelente 2010. jogador, por sinal, né? Que fim Um levou? atacante. Ele, infelizmente, ele era acometido por seguidas lesões que atrapalharam muito a sua carreira. Ele Mas ele era tinha muito, muito habilidoso. muito habilidoso, muito veloz. Eu não tenho dúvidas de que ele teria galgado muito mais passos do que ele galgou, mas é que infelizmente ele sempre era cometido de alguma lesão que atrapalhou essa sequência de jogos. Ele chegou a ir até Brasília, jogou no Distrito Federal, mas infelizmente depois entendeu que não deveria prosseguir na carreira como jogador. Hoje é professor de educação física e um empresário muito bem sucedido, né, na área de academia aqui em Santa Bárbara do Oeste. Baquim, além de, claro, né, te ver na TV e narrando jogos e tal, a primeira vez que eu te vi, assim, pessoalmente, na cidade, foi num lugar que eu jamais imaginei que iria te ver. Poxa, onde? Vamos lá. Num show de stand-up comedy. Ah, eu adoro. Você gosta? Demais. E, inclusive, foi num show do Matheus Ceará. E eu tava lá na frente, né, eu com a minha então, hoje esposa, mas então namorada. Eu olhei pra trás assim e falei assim, caramba, é o Baquim. Na época você tava no Sport TV. E o que que eu pensei? Eu falei assim, cara, o pessoal que consome um pouco de comédia aqui sabe que o show do Matheus Ceará é um pouco, não pesado no sentido de humor negro e tal, mas o tema sexo ali é bem, né? Não sei se você lembra. Ele tem sacadas Mas eu falei assim, fantásticas. caramba, um show pesado desse. Eu olhei pra trás, o Baquinha aqui, porque você tava no Sport TV, na minha mentalidade, assim, caramba, um cara do Sport TV da Globo aqui, um show de stand-up, Foi no teatro, foi no Teatro Manuel Manuel Lira. Lira. Aí eu falei assim, caramba, me surpreendeu de fato. Então você gosta? Adoro, adoro, curto demais, né? A inteligência desses humoristas é algo que me chama muito a atenção, a rapidez, né, com que eles pegam um detalhe da plateia e Poxa, obrigado. aquilo vira uma piada. Eu gosto demais. E depois eu tive o prazer de ir jantar com ele, Ah, é? ao final do espetáculo, que eu fui convidado pela organização, né? E ao final fui jantar com ele, assim como eu tinha ido, agora não sei se antes ou depois, no stand-up do Paulinho Gogó. E também nós tivemos a oportunidade de conversar mais descontraído após o show. São pessoas sensacionais, talentos da maior qualidade e algo que me agrada. E sempre que posso e tenho oportunidade, eu vou ver. E naquela época, não faz tanto tempo assim, mas naquela época os stand-ups ainda não tinham explodido de sucesso como agora. Nós tínhamos os grandes e bons humoristas, como ele, que já estava na Praça é Nossa, o próprio Paulinho Gogó, né, e outros que esporadicamente faziam shows aí pelo Brasil. Aí depois, né, eles ganharam o mundo da web, né, com as suas plataformas, com os seus canais no YouTube, e hoje nós temos assim uma infinidade de grandes humoristas. Eu faço stand-up. Ah, Sério? fantástico! Um dia eu vou te dar um VIP. Tá bom? Com o maior prazer. Que humorista você gosta? Os seus preferidos, assim. Olha, eu não tenho assim nenhuma predileção, né? Eu gosto o Chico da Tiana, aquele humor mais leve, Família, assim. família, mas também não me importo com aqueles que Foge um pouquinho da foge linha, um né? pouquinho, porque é bom a gente às vezes sair Sim. um pouco da nossa linha, da linha comum, né? O papel, eu sinto que o papel do humor é isso, né? Tipo, é o bobo da corte. Tipo, quem que sai da linha? Nos tempos, sei lá, medievais e tal, é o tal do bobo da corte, É, né? É, o- essa figura sempre existiu. a gente
tipo, é o cara que afasta um pouco a linha mais pra frente, assim, É. né? Nós temos aqueles que têm já aquela pegada mais política, Sim. né? Como o Gentili, que é inteligentíssimo também e hoje conduz com brilhantismo um programa de televisão. É, Enfim, nós pra temos mim é o grandes. meu preferido, assim. É, sim, muito inteligente. É aquilo, né? É aquele que tem aquela sacada, de Sim. repente, no meio de uma resposta, uma palavra dita pelo entrevistado, daquilo ele usa Putz, como agora você escada. jogou uma responsabilidade, que agora eu tenho que ser inteligente aqui e jogar uma piada Imagina, aqui. fique à vontade, fique à vontade. Mas é algo que me agrada muito, e sim, sem dúvida alguma. Mas agora falando um pouquinho realmente no âmbito da sua carreira, eu comecei a te acompanhar mesmo. Putz, agora, desculpa se eu vou te chamar de velho, Vamos lá, tá? não. Mas Eu tenho 60 anos, né? Então 60 é anos. uma Mas não história. parece, pô. Ó, É uma pô, história. tatuajona no braço, é um jovem, né? É uma história E longa. lá em 2003, não, 2004, TV Cultura de Santa Bárbara. Foi um momento assim que casou também. Eu, pô, tipo, lá em casa, descobri que minha cidade tinha um time, né? E você narrando os jogos do União Barbarense ali na TV Cultura de Santa Bárbara. Você lembra disso? Sim, lembro com muita clareza. Foi a Inclusive, primeira vez que eu tive contato com o seu trabalho. a TV. Eu moro perto da TV Cultura. Eu moro ali a São Francisco? 50 metros da TV Cultura. Logo que ela inaugurou, eu não estive no primeiro time, embora já trabalhasse na administração e a TV Cultura era um órgão da Prefeitura Municipal vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo. Mas eu Ah, não não tinha nada a ver com a cultura, de São cultura Paulo, de não. São Paulo, Ela não? retransmitia o sinal da TV Cultura de São Ah, sim. Paulo e tinha os seus momentos de janela para poder inserir a sua programação. E É tipo uma afiliada, assim, tipo um IPTV? isso, exatamente. Como não havia a exploração comercial, porque era um canal educativo, então havia uma relativa liberdade de você interromper a programação para inserir o conteúdo local. E foi bem bacana, porque logo quando a gente começou, né, quando a TV entrou no ar, num primeiro momento eu não pude, eu Que tinha ano que outros foi? compromissos. Que ela entrou no ar? Foi 2009, quando quando o União subiu, nós já fizemos a transmissão ali, foi um dos primeiros programas que foram apresentados no Estúdio Novo, que quando ela começou, um pouco antes, em 2008, estava sendo construído o estúdio onde ela permaneceu durante todo o tempo que esteve no ar, ali de frente à entrada do condomínio Itália. Mas ela funcionou numa salinha do DAI. Na verdade, no vestiário do DAI, que fica, tem a estação de tratamento de água ali do São Francisco, e fica praticamente no mesmo terreno, naquele mesmo quarteirão. Mas você falou 2008, não foi 2004? Porque o União foi campeão da Série C esse ano, 2004. Não, então eu falei 2008? É. Não, 1999. Sim. É porque eu lembro que eu acompanhava as suas Não, narrações nos Jogos do União, é, no ano que o União foi campeão da Série C, 2004, se eu não me não, engano. mas subiu em 98, em 99 Ah, estava sim, na da Série primeira. A2, É né? isso, da Sim, Série sim. A2 a primeira Aqui, vez. aqui eu comecei a acompanhar a União em 2004. Então, vamos lá, foi muito boa a sua intervenção. Então, em 97, né? Ah, então já tinha narrações de lá atrás, certo? Sim, em É que 97, comigo, eu comecei em 2004. na gestão do ex-prefeito Adilson Basso, né? O secretário de Cultura era o Paulo César Delbu, e ele que projetou toda essa possibilidade, vislumbrou, né? Projetou e colocou em prática a possibilidade de nós termos uma emissora local. Então começou em 97. Eu lembro que o telejornal ele era gravado na TV Todo Dia Americana, trazia fita e era colocado no ar, né? Não no estúdio, porque não tínhamos estúdio ainda, tinha apenas uma sala onde tinha os equipamentos retransmissores da TV Campinas e algum outro canal que eu não me lembro. Então ali tinha um videotape onde se colocava no ar pela TV Cultura o telejornal. Aí nós criamos, a administração criou um programa de esportes e que as primeiras edições foram realizadas nessa salinha do DAI, que era um vestiário pequeno e a gente ali às segundas-feiras à noite apresentou por um período até que o estúdio oficial
ficasse pronto e a gente se mudasse para lá. Isso aconteceu logo no ano de 1998, foi quando a União subiu para a primeira divisão, Bauru, né? em Bauru. E aí, quando viemos de Bauru, eu transmiti aquele jogo pela Rádio Santa Bárbara FM. Quando chegamos de Bauru, fomos para a TV Cultura e fizemos uma edição especial do Cultura nos Esportes. Era o programa que eu apresentava de segunda-feira à noite. Começava às 10 da noite e até meia-noite, meia-noite e meia, com participação de ouvintes, né, de telespectadores que concorriam a brindes. E o bacana daquela oportunidade, Anderson, é que a proposta não era ser mais um programa de televisão, era ser um programa diferente. Então a gente priorizava o quê? O esporte local, principalmente o esporte amador. Então nós mostramos tudo que era feito em termos de esporte Santa Bárbara do Oeste, nós mostramos lá. Levamos entrevistados, levava música, sorteava brindes. Foi uma festa que durou por mais de 10 anos. E eu lembro que os jogos não transmitiam ao vivo, né? Pelo menos, repito, na época Não. que eu comecei a acompanhar, 2004. Eram Era videotapes. segunda-feira que os jogos do União ia pro ar. E nós- Lembra? Sim, e nós Era entrávamos, segunda-feira. e nós Eu entrávamos no assistia ar segunda-feira. depois do VT. Exatamente para repercutir o jogo, a rodada e Engraçado. falar Olha, das olha coisas como do esporte outro local. mundo, né? Tipo assim, beleza, hoje em dia as emissoras, os canais de esportes, elas repetem os jogos, né? De segunda, reprise lá e tal. Sim. Mas lá era como, tipo, dado inédito. Hoje em reprisa, se você quer assistir, beleza. Você é apaixonado pelo seu time e tal, mas você já sabe o resultado. Lá não. Todo mundo assistia, eu imagino que a audiência era muito boa, porque, tipo, não tinha, tinha internet, mas não era como hoje e tal, tava engateando não e estava tal. engatinhando, era discada ainda. Então, tipo, ou seja, todo mundo, o jogo era no final de semana, no domingo ou sábado, mas todo mundo assistia na segunda e não sabia o resultado do jogo. Talvez, ok, pelo rádio, mas a grande maioria não sabia o resultado do jogo e sabia só na segunda-feira. E outra, e a grande sacada era você, de repente, ver como é que foi o jogo, como é que o União Sim. construiu aquela É. vitória. Por que o União perdeu? Cara, Por que o time só empatou? inclusive, muito obrigado de coração, porque eu me apaixonei pelo União Barbarense ali e com sua narração. E você, de certa O forma, União era. faz parte da minha história. União, obrigado. União era o nosso carro-chefe, sempre foi, sempre será, né? Eu tive o privilégio de conduzir, não o acesso da 3 para 2. Isso que estava, foi. isso foi em 97. Mas em 98, quando subiu da 2 para 1, eu tive o prazer de transmitir os jogos de toda a temporada, até culminando com o título e o acesso à primeira divisão. Depois acompanhei os primeiros Eu não anos na acompanhei, primeirona. nossa, eu sou 92 e tal, eu era bem criança, não acompanhava ainda 98. Mas depois fiquei sabendo e tal, aquela grande imigração, né, Foi pra Bauru. um Foi sonho quantos? de... 15 ônibus? Eu acho que se não foram mais, Se não foram mais, Pelo vamos menos- trabalhar com 15. mais Mais os os carros, inúmeros carros que foram para lá. Foi uma Foi mais de festa. quê? Quantos torcedores? Olha, seguramente ali uns 600, 800 torcedores de Santa Bárbara do Oeste estavam lá. O que é bastante para você estar numa cidade Sim. quase 300 quilômetros aqui. Mas tamanha era a empolgação e a esperança de que o título Eu sairia, imagino que deve ter uma festa linda, né? foi algo inacreditável, inesquecível. Aquela festa depois percorreu a estrada a caminho de volta, parou na prefeitura, onde tinha lá um caminhão e um trio elétrico fazendo a festa com o torcedor, que esperou chegar o time, que desfilou imediatamente no carro, no carro do Corpo de Bombeiros, no caminhão do Corpo de Bombeiros. Aí nós fomos para o estúdio, o Benazzi, que era o técnico do time, falou com a gente lá também. Nós levamos aquele programa até acho que 1h30 da manhã, extremamente acabados fisicamente, porque tínhamos saído daqui acho que 6 horas da manhã de Santa Bárbara do Oeste para poder transmitir aquele jogo. Mas foi algo bem bacana, bem emocionante. E o que você lembra hoje, muitas pessoas ainda me param na rua para falar, olha, eu assistia muito você lá na TV Cultura, participava dos sorteios, ou ganhei uma bola, ganhei um boné. Cara, isso é muito bacana. E foi uma escola para mim, porque de certa forma foi a minha primeira experiência na Eu, televisão. como comediante de stand-up, as pessoas me reconhecem num supermercado, eu já fico feliz. Olha aí, é algo que não tem preço. Você ser reconhecido não precisa nem ter elogios, não é isso, né? Porque as pessoas, nossa, aqui você mandou mal naquele dia. Mas foi Mas reconhecido. mesmo, assim, né? mesmo que seja uma crítica, a crítica ela é
serve para você como um estímulo para que você melhore, né? Para que você se molde. Mas enfim, a passagem pela TV Cultura foi importante, né? Porque foi minha primeira experiência. De lá eu tive um pulo na TV Século XXI. Nossa, eu já assisti, É uma TV católica. assistia TV. É, Na época, passou um pouquinho, mas vamos avançar um pouquinho o tempo. A época que eu assistia a TV Século XXI, tinha o Zenon como comentarista. eu era o narrador. Você era o narrador? Eu era o narrador daquele Caramba. daquelas transmissões. Mas eu não lembro de você Eu era o narrador. Não, mas eu assisti, não, mas não tô falando jogos, é o programa esportivo. Você assistiu o programa em que Eu não quem lembro, apresentava era o Beto Quinalha. não lembro do apresentador. Cara, engraçado, não lembro do apresentador, eu sei que eu lembro do Zenon. Então, eu era integrante daquela equipe de Você ainda esportes. tava Eu fiquei lá, acho que por 2 anos, nós acompanhávamos a seleção brasileira de Masters. Só que Sim, o verdade. Zenon, nos jogos, o Zenon jogava. E aí o Beto Quinalha, que apresentava o TV Século XXI Esportes, que você assistia, era o meu comentarista. E às vezes, quando o Zenon não podia jogar, ele também participava comigo como comentarista. Então nós gravávamos o jogo num fim de semana e ele era o VT do jogo passado no sábado subsequente. E durante a semana tinha o TV Século XXI Esportes que você acompanhou, com o Zenon, com o Beto Quinalha. E que fim levou a TV Cultura, Santa Bárbara? A TV Cultura hoje, em 2013, né, ela deixou de existir. Então, o prédio está lá, mas não há mais nenhum tipo de programação. Eu até entendo, né, pela decisão administrativa, porque o mundo mudou, a comunicação mudou, né? Hoje nós temos uma televisão aqui. Você faz televisão, nós estamos fazendo televisão. O que nós estamos fazendo é um programa de televisão e que pode ser visto e que está sendo visto, talvez, por muita gente, pelo celular. Então, não tinha muito mais sentido a TV continuar naqueles moldes, né? Exigindo equipamentos caríssimos, uma quantidade enorme de luz, espaço. Por exemplo, nós estamos aqui no estúdio onde poderíamos estar em 4 pessoas, seguramente fazendo o programa, né? Todos bem enquadrados. Lá tínhamos que ter um estúdio de uns 40 metros quadrados, por exemplo, para poder abrigar o cenário, a bancada, os convidados. Então, a TV, nos moldes em que ela foi criada, ela, de forma brilhante, existiu por, acho que quase 15 anos, mais ou menos, ficou saudades e entrou na história, mas ela tinha que ser readaptada. E nessa readaptação, né, a administração entendeu que a comunicação deveria ser feita aproveitando hoje rede social, né? Por exemplo, Facebook, o Instagram, que hoje é algo que domina. Então, eu entendo, né, a decisão tomada e fico feliz de fazer parte da história e ser lembrado como você fez agora há pouco e por outras pessoas aí ao longo do dia a dia nosso. E a TV Século XXI tem ainda? TV Século XXI tem, essa é uma É TV que eu muito assisti forte. pela Parabólica, hoje eu não tenho mais Parabólica, então Mas ela é muito forte, né? No segmento católico, é uma das maiores emissoras. É em Valinhos a sua sede, tem um belo estúdio, uma estrutura gigantesca. E eu tive essa passagem lá, depois esse projeto, ele se findou também. E naquela mesma oportunidade, né, próximo de 2009, eu recebi o convite para poder ser prestador de serviço no Sport TV. Ah, foi de lá que veio o convite? Sim, a minha experiência como narrador lá chamou a atenção para um convite para a transmissão de um jogo. Desse um Tipo, foi jogo. um jogo, tipo um teste. Sim. Foi uma necessidade, foi um teste, mas ao mesmo tempo foi uma necessidade. Em 2009, abertura do Campeonato Paulista, Palmeiras jogou em Piracicaba contra o Ituano. O Ituano tinha o seu campo naquela oportunidade, o Novelli Júnior, interditado pela federação. Ele não tinha ainda o alvará. Era muito comum naquela época, a federação fazia 1 milhão de exigências e os clubes não conseguiam cumprir todas até o início do campeonato. Então ele ficava interditado por um período e depois liberado. E na abertura daquele campeonato, o Ituano mandou o seu jogo em Piracicaba e o narrador daquela partida seria o J. Júnior. É um consagradíssimo narrador
um dos grandes Daqui de Americana. de Americana, um dos grandes narradores da televisão brasileira. Ele seria o narrador, mas ele teve naquele dia, naquela quarta-feira, problema de saúde inesperado e não poderia transmitir o jogo à noite. E os outros narradores estavam todos já escalados, né? Abertura de campeonato, acho que tinha 10 jogos naquela rodada. E aí a direção da emissora pediu que ele indicasse alguém que pudesse fazer o trabalho freelancer naquela oportunidade. E ele me indicou, ele me ligou. Você já conhecia ele? Sim, já conhecia, né? Já tinha trabalhado em algumas situações com ele, né? No rádio, mas nunca imaginei que um dia pudesse receber o convite, mesmo que para fazer um jogo sequer, né? Num canal Globo. E o convite veio, a oportunidade passou à minha frente, eu Não pode agarrei. deixar passar, né? Não, não pode deixar passar. Fui com cara e coragem, Foi nervoso? muito, porque é uma estrutura É, que você não... totalmente Até diferente de então, tudo que você já novo viu. pra você naquele momento. É, quando você vai para uma emissora desse porte, na sua cabeça vem o seguinte pensamento: esqueça o que você fez até agora, é ótimo, serviu, era o que podia ser feito dentro daquela estrutura, mas é algo totalmente diferente, né? Mal comparando, assim, às vezes acontece comigo, tipo, de repente eu não tô esperando e vem algum artista grande, assim, e tem a oportunidade de abrir o show. Pronto. E no dia, já aconteceu, tipo, no dia, meu, nem saí nem nada, tipo, vai, só fui, entendeu? O trem E aí você passa. olha pra aquele teatro, a luz na sua cara, assim, se você ficar com medo, a plateia pode te engolir, né? O nervosismo e tal. Não perca as oportunidades, É. elas aparecem. Esteja pronto também, né? Você tem que se arrepender daquilo que você não fez. Sim, verdade. Nunca Eu também penso isso. nunca se arrependa daquilo que você fez. Pode até não dar certo, mas Sim. você tentou. Porque você com a sua mente depois fala assim, puxa, você vai viver com aquilo pelo resto da sua vida. Você poderia ter tentado. E se fracassar? Se fracassar, você, meu, eu fiz a minha parte. Não deu. Mas eu tô realizado por fazer. Entendeu? Exato. Eu penso isso. E esse arrependimento, evidente que não tenho motivos para tê-lo, porque eu aceitei esse desafio e um desafio muito bacana, né? Que me proporcionou uma experiência incrível de vida profissional, que me conduziu até a aposentadoria formal por tempo de serviço, que me permitiu, por exemplo, transmitir uma Olimpíada inteirinha, que foi a do Rio em 2016. Em loco. Em loco, fiquei 20 dias Pô, mas ele tem um pouquinho de azar, né? no Rio de Janeiro. Pô, não, claro. Puta, Olimpíada, claro que foi maravilhoso. Mas, pô, poderia, sei lá, essa ser em Londres. Ah! Né? Ou então Paris agora. Só inverter um pouquinho, né? Nada mal. Mas foi bacana. Não, claro, tô verdade. sacanagem. É verdade, foi bacana e eu sabia que era uma oportunidade única na minha vida quando eu fui comunicado de que estaria no time de profissionais. Foram 1000 profissionais que trabalharam na cobertura dos canais Globo naquela Olimpíada. Uma cobertura gigantesca, uma estrutura fantástica. A Olimpíada do Brasil foi que ano mesmo? 2016, 2016. no Rio. A E lá Copa eu fui. de 2010 você chegou a fazer também? Não, Copa do Mundo eu não tive essa experiência, essa oportunidade, né? Não cheguei a ser escalado, porque ela exige um número menor de profissionais. E naquela oportunidade, em 2016, o Sport TV, ele colocou no ar exatamente 16 canais, né? Em homenagem ao ano do Olímpico, colocou 16 canais e transmitiu todas as competições. Você transmitiu todas. Que competições? Eu inicialmente comecei com o rugby e depois passei para o handball. E ao longo da Olimpíada, eu acabei fazendo ainda. Eu fiz futebol, polo aquático e fiz alguns jogos de domina futebol esses também. esportes? Absolutamente. Como que é fazer um esporte que você não domina? Eu fui comunicado com 3 meses de antecedência de que eu estaria no canal 14, que seria exclusivo para o rugby, que é o 7, na modalidade 7, Olímpica, né? e o handball. Ok. Era eu e um outro narrador, o Henrique Guidi, que hoje continua ainda nos canais, né, na TV Globo, é aqui da vizinha cidade de Limeira. Então, com essa comunicação, com 3 meses de antecedência, eu tive a oportunidade de me preparar.
O handball, eu tinha tido uma experiência, porque essa modalidade nos foi mostrada na época do ginásio, na aula de educação física, embora as regras tenham mudado bastante, mas eu já tinha uma noção do que era a modalidade e o esporte. Mas tinha também, ao mesmo tempo, a possibilidade de saber tudo com alguém aqui de Santa Bárbara do Oeste que vivia naquela oportunidade o handball a nível mundial, que era o árbitro Rogério Aparecido Pinto, árbitro da Federação Internacional de Handball e que inclusive foi o árbitro brasileiro na Olimpíada de 2016. Então, quando eu soube que faria handball, fiz um contato com ele e falei: Rogério, preciso que você me atualize. Eu já o conhecia, tinha entrevistado ele na TV Cultura, inclusive, anos anteriores. Quando ele chegou aqui em Santa Bárbara do Oeste, estava começando a sua carreira de árbitro, e ele chegou ao mais alto nível. Apitou Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Pan-Americanos. Rogério Aparecido Pinto, hoje ele é presidente da Liesp, Liga de Handball do Estado de São Paulo, cuja sede é aqui em Santa Bárbara do Oeste, inclusive. E faz um trabalho Sim. fantástico, brilhante. Veio times da República Dominicana, a seleção da República Dominicana, E de Cuba também. antes do Pan-Americano, né? Inclusive é Se hospedaram aqui. um personagem que se um dia você puder trazê-lo ao Com certeza. podcast, Obrigado pela dica. é alguém, tem um contato dele, é alguém extremamente agradável e que tem um conhecimento nessa área fantástico. Fantástico. Ele tem a vivência com os grandes nomes do handball mundial. E aí eu fiz uma clínica com ele, nós fomos conversando em algumas oportunidades, tomamos um café. Eu tive o privilégio de ter, um pouco antes da Olimpíada, a realização de jogos regionais que foram sediados por Americana. E aí nos jogos de handball, que ele estava lá, ou a equipe dele estava lá comandando a arbitragem, eu fui para lá, né, assistir a alguns jogos ao lado dele e ele me atualizando sobre regras. Inclusive, naquela oportunidade, nós concedemos uma entrevista para a IPTV, eu e ele. Foi uma equipe da IPTV para fazer uma matéria sobre os barbarenses que estariam na Olimpíada. Na oportunidade era eu e o Rogério, né? Então, com ele eu fiz a minha clínica de handball e de rugby eu não tinha, confesso que conhecimento, nem assistia na televisão, mas também nós nos aproximamos de dois ex-integrantes da seleção brasileira de rugby, que inclusive um deles acabou sendo contratado pelo próprio Sport TV como comentarista técnico durante a Olimpíada. Eu acabei trabalhando com ele. E aí ele também nos passou muitas informações, todas as regras. Eu fui ver alguns jogos do time de Americana, né, que tinha na oportunidade lá também uma equipe Seven. Eu fui acompanhar um pouco a movimentação. Enfim, quando chegou a Olimpíada, eu já estava suficientemente preparado para poder transmitir. Eu e Henrique Guide fizemos todos os jogos, tanto do masculino quanto do feminino. Aí terminou o rugby, nós começamos com o handball, e aí foi também até o final da competição. Transmitimos ao vivo lá no Ginásio do Futuro, né, na cidade olímpica, onde hoje acontece o Rock in Rio. Sim. Bom, bacana. Foi bacana, foi uma bela de uma experiência também, durante 20 dias, vivenciar aquele De certa clima forma, olímpico. você viveu como um atleta, né? Você estava lá e tal. O Sim, clima olímpico deve ser bem legal, né, todos cara? os dias mesmo, Tanto porque, para tanto para quem tá trabalhando quanto para os atletas, né? sim, eu ia já de manhã, né, para a cidade olímpica, embora os jogos de handball eles eram mais no final da tarde, então eu ia logo de manhã, e lá eu Mas você tá zapeava. trabalhando, tem como dar uma curtidinha também? Dia Sim, de folga e tal? sim, sim, sim. Eu já ia com todo o meu equipamento, com todo o meu uniforme, né? E aí eu percorri ali, assisti basquete, eu assisti tênis, que é um esporte que eu adoro, que eu pratico, inclusive, né? O único esporte que eu pratico é o tênis. Então eu vi Rafael Nadal jogar, foi bem bacana. Assisti alguns jogos ali de tênis também, ia ver o basquete, fui ver um pouco da natação, né? Das competições que estavam concentradas ali. Então foi uma baita de uma experiência que, felizmente, a minha carreira me proporcionou. E como foi trabalhar no Sport TV? Quanto tempo você ficou lá? 9 anos. Foi Foi legal? fantástico, foi fantástico, né?
eu só tenho que agradecer aquela oportunidade inicial que surgiu em 2009, porque dela depois, só para complementar, né, surgiu um contrato temporário de 3 meses e depois esse contrato temporário, mais um período de freela até a contratação oficial, não é? E aí é tipo CLT mesmo. CLT é normal, CLT normal, tanto é que contribuiu para o meu período final de Aposentou lá. aposentadoria. Me aposentei lá em 2018, mas foi uma experiência incrível, né? Porque é, todos podem ter as restrições que tiverem em relação ao conteúdo da Globo, e principalmente isso, ficou muito agora muito politizado, né, por conta das últimas eleições. Mas deixando de lado isso, o que se tem de melhor de equipamento está lá, né? Condições de trabalho são as melhores possíveis, né? Coordenação, profissionais, enfim, Trabalhou com muita gente grande lá, com né? muita gente grande, né? Milton Leite. No esporte Milton Leite, Luiz Carlos Júnior, o próprio Jota Júnior, tinha o Dinei Ribeiro, o Henrique Guide e por aí afora, como Todos eram legais? os narradores. Milton Leite parece ser meio O chato. Milton Leite, inclusive, está parando, né? O Milton Leite Tá faz, parando? faz agora Você Londres tem o e WhatsApp se do Milton Leite? aposenta. Tem. Tem? Caraca. Meu Deus! Ele está Mas voltando, voltou para Jundiaí. ele é tipo assim, ele é de Jundiaí, né? É. Mas ele é chatão, tipo, rabugento, um humor rabugento, mas Não, é legal. mais, Como que... mais contido, né? Alguém mais. Tem aquele famoso áudio que vazou dele, falando Do Rogério Ceni, Ceni. né? Ele estava com o Rizek na cabine e acabou vazando, né? Mas, Mas são ele é gente pessoas, boa. sim, todos, de forma indistinta, né? Os jogadores também, os 6 jogadores que passaram como comentaristas e que trabalharam comigo, né? Miller, fiz muitos jogos com o Miller, Belletti, sua estreia na TV, nos canais Globo, foi comigo num jogo do São Paulo também. Eu fui para o Rio, tive o Edinho como Você já comentarista. narrou jogo em que o árbitro era o Klaus? Sim, vários. Então você torcia mais pro juiz nesse jogo? Sempre torci para o juiz, né? Porque teve um jogo que estávamos em 3 barbarenses, né? Eu narrando, Rafael Klaus apitando e Furlan? o Vinícius Furlan como quarto árbitro. Não tinha ainda o VAR naquela época, mas ele estava atuando como quarto árbitro. Caramba. Então, chegou algum momento que nós estávamos emparcerados em 3, mas fiz vários jogos em que o Rafael Klaus apitou. Santa Bárbara tem muitos bons narradores, né? Sim. Cara, aqui assim, tem o J Júnior também, americana, mas a região. Ela Se sempre. a gente focar só em Santa Bárbara, tem muitos bons. A gente tá aqui na Rádio Luzes, o próprio. José Flávio Nossa, Escavassa. não é porque da rádio não, mas um narrador muito fantástico, bom, que muito bom, muito bom. poderia, sem dúvida Eu alguma, bati um papo com ele aqui recentemente, eu falei pra ele, falei assim, cara, você é do rádio, mas sem puxar saco, você poderia estar facilmente numa TV grande, assim. Uma ou nação mesmo muito boa. nas Claro, ele tinha grandes. que mudar um pouquinho a chave da TV, do rádio pra TV e tal, mas quem narra o rádio daquele jeito, narra TV Sim, é só uma questão de tranquilamente. adaptação. Inclusive, no começo da minha carreira, quando fiz a transição, o meu coordenador, ele, ao final da partida, sempre fazia observações, né? Não só ao narrador, como ao comentarista, ao repórter. E aí ele me dizia, você ainda está um pouco rádio. Eu falava, ok, vou me adaptar. Ok, vou me adaptar. E fiz a transição, tanto que para voltar a transmitir no rádio, eu não sei se eu tenho mais condições. Como que aprende na faculdade mesmo? Como é Não, que... na verdade é na prática, né? Na verdade, o jornalista ele se faz na prática. Hoje não tem mais a necessidade, inclusive, nem a obrigatoriedade do diploma. Mas quando fiz jornalismo, o diploma era obrigatório, inclusive o meu é reconhecido pelo MEC, mas passar pela faculdade é mais um embasamento técnico, é mais deixar você aberto, né, para discussões, para um entendimento daquilo que se propõe, temas, enfim. É bastante importante. Ele prepara mais você para a vida do que para a profissão. Aí você junta aquela experiência com a prática
E aí, quem soube fazer aquela mistura, aquele tempero, se deu bem na profissão. E a narração eu fui aprendendo assim, na marra, porque O Flávio deu a ninguém nasce versão dele. narrador, ninguém nasce comentarista, ninguém nasce repórter. Você pode até ter até o dom, mas Uma coisa que eu conversei com o Flávio aqui é o que eu admiro muito em vocês. Vocês estão lá na cabine, principalmente quando vocês estão no estádio, né? De longe e tal, você tem que enxergar a identificar. camisa, cada jogador. Às vezes, beleza, você tava no Sport TV, transmitia jogos mais famosos, com jogadores famosos e tal. No caso dos Cavasa, você tá numa A4, numa Bzinha, que você mal é mal conhece os jogadores do União, mas tinham uns jogadores adversários e tal, que são Eu, que não são reconhecidos ainda e guardar os nomes de cada um é bem cada um difícil. tem uma técnica, né? Ele deu a dele Eu aqui. vou dar a minha. Cada profissional tem uma técnica. Eu também tinha as minhas dificuldades, né? Porque eu transmitia muitos jogos também do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu viajei o Brasil inteiro de ponta a ponta Viajou muito com o Sport TV, deve ser várias gostoso, né? vezes, né? Várias vezes de ponta a ponta. E era uma vida louca, né? Você estava quarta em Belém e depois no domingo eu tinha um jogo lá em Porto Alegre, por exemplo, em Criciúma. Então era uma ciranda maluca, mas faz parte e foi bacana. Mas e com isso a gente enfrentava a dificuldade de times desconhecidos, porque eu não fazia só jogos de times paulistas. Os paulistas eram fáceis, né? Tanto os da A como da B, você acaba conhecendo a todos. Mas aí eu transmitia jogo do Campeonato Potiguar, muitas vezes, né? O jogo do Campeonato Catarinense. E aí? Como é que você faz? Bom, a minha técnica era. É lógico que nós tínhamos um papel com a narração, né? Ninguém decora todas, mesmo porque a gente estudava os jogos e a gente fazia a nossa planilha, né? Se fosse possível mostrar a bancada nossa durante os jogos da televisão, você percebe que cada narrador tem ali pelo menos uma meia dúzia de sulfite, com informações do time A, informações do time B, Curiosidades, que a- todo. Quem gosta de futebol ama isso, curiosidades, né? curiosidades, números, e a própria planilha onde você coloca as escalações dos dois times, você põe o trio de arbitragem, os reservas, e, e aí a minha técnica era aliar nome, número e característica física. Não sei se essa é a técnica do Flávio também, mas a minha sempre foi essa. Eu começava o jogo, lógico, os primeiros, digamos, 10 minutos aí, eu tinha que recorrer ainda ao papel. Era um olho no peixe e outro no gato. Olhando o jogador, batendo o olho no papel, mas ao mesmo tempo que eu ia fazendo isso, automaticamente eu gravava. Por exemplo, o Ao longo número do decorrer da partida, você já tava. ou uma característica física, ou, por exemplo, as chuteiras me ajudavam muito também. Então eu sabia que o 8, digamos, que tinha Você amava uma chuteira rosa. o cabelo, se tivesse, essa era fácil, né? Ou uma abóbora, uma verde-limão. Essa aí, na hora você gravava, sabia que o set de chuteira verde-limão era o Creitinho. Cleitinho, que fosse. Então, ou uma característica física, né? O baixinho com o cabelo amarrado, O João. o espetado, o careca, o mais loiro, né? Ou José eventualmente Flávio Cavazza, uma ele tatuagem de braço. É também falou assim. isso. É característica física, nome e número. Mas em questão de 10 minutos, o papel já era indispensável, ele servia apenas para anotação de cartão, gol, algo parecido. E eu pensava que no seu tempo de Sport TV, os jogos, quando mais aqui pra região, era a prioridade sua e do J Júnior. Tinha disso ou não? Na verdade, é assim, é, para a empresa, nós não éramos de Santa Bárbara do Oeste ou de Americana. Nós éramos de São Paulo. Eu era funcionário da TV Globo de São Paulo. Então, para o comando da emissora, nós éramos funcionários de São Paulo. Então, a base era São Paulo. Mas você ficava lá ou pra sair pra trabalhar, você sempre E morou aqui? voltava, chegava muitas vezes, 3 vezes por Aqui em Santa semana. Bárbara. Oi? Você tinha que ficar em São Paulo Não, ou não, assim, saía pra trabalhar daqui e voltava a pra cá? base é sempre, você tinha que estar sempre pronto para, de repente, ser chamado para a escala. As escalas, geralmente, elas eram enviadas a nós
com 10 dias de antecedência, ou até mais, 15 dias de antecedência. Eu já sabia que essa semana, por exemplo, eu estaria quarta em Criciúma e sábado eu estaria, por exemplo, em Goiás, né, para fazer um jogo. A gente já sabia com uma certa previsão, mas muitas vezes era preciso mexer nessa escala, né? E de maneira urgente, por exemplo, eu não ir mais amanhã para Criciúma, eu teria que ir amanhã para Belém do Pará. Então você tem que estar sempre preparado para a qualquer momento você ir para o seu compromisso de escala. Então nós não tínhamos, a nossa base era em casa, mas sempre pronto para ser escalado a qualquer momento. Então a gente ficava estudando essas partidas e muitas vezes as viagens até, sempre que possível, as aéreas eram marcadas para nós, aqui mais próximos, isso por um cavalheirismo de quem fazia o agendamento lá, saindo de Campinas, o que era mais, para nós até, relativamente mais fácil, né? Mas a maioria das vezes eu tinha que ir até São Paulo, até a emissora, aí deixava meu carro lá na TV, aí íamos até o aeroporto, ou íamos até o estádio, né? Fazer jogo no Morumbi, na Arena Corinthians, enfim. Mas você, qual que era a rotina de trabalho? Era o dia, por exemplo, você narrava um jogo. No outro dia você tinha jogo também ou você Não, descansava? era sempre assim. Um jogo, ele subentende que você tinha que reservar 3 dias da sua jornada semanal, né? Um primeiro dia, viagem. Segundo Ah, então dia, tudo isso contava já como dia de trabalho. sim. Primeiro dia, deslocamento, viagem. Você vai fazer um jogo em Fortaleza, o jogo é quinta, saímos na quarta, na quinta fazia o jogo, voltava na sexta, né? E assim sucessivamente para os demais jogos. Então a nossa rotina era essa. Saía a escala, nós começávamos já, cada narrador tem o seu jeito, né, de trabalhar. Eu abria um arquivo no computador daquele jogo, ia buscando as informações e acumulando aquelas informações e alimentando aquela pesquisa até momento antes do jogo. Quando a gente chegava na cidade, ia para o hotel, eu abria o computador e atualizava as últimas informações para poder estar 2 horas antes do jogo no estádio, com tudo aquilo que eu precisava em termos de informações que cabe ao narrador. Aí acabou o jogo, a viagem de volta e tal, depois folgava. Sim, esperando a próxima escala. Que poderia Putz. ser você É, ter que viajar o dia seguinte. pra um É, trampo de CLT era muito bom. Tipo, os é, dias tinha bastante dia de folga, né? tinha. Ou muitas vezes você tinha 2 dias aí para passar com a família, mas já estudando o próximo compromisso, o jogo do próximo compromisso. Pô, legal. E era bacana. Então, essa questão de ser de Santa Bárbara, na verdade, não tinha Chegou a nenhuma narrar jogo do influência. União? Não, Porque em 2013 o União tava na primeira, né? é, Mas não, eu não tive a oportunidade de fazer. Fiz jogo aqui no estádio Antônio Guimarães, mas fiz um jogo do Vasco, na Série C do Campeonato Brasileiro. Transmiti aqui um jogo no estádio Antônio Guimarães, do Vasco, mas não foi contra a União Barbarense. Vasco e Portuguesa? É, Eu lembro que a Portuguesa mandou um jogo aqui, não foi? isso, foi exatamente. Então eu fui escalado para esse jogo aqui em casa, né? Foi a primeira oportunidade, né, que eu fiz em Cara, minha casa. mulher fica, acho que muito brava com isso, né? Porque a gente às vezes passa data importante, tá? Mas um jogo de 2000 e bolinha, portuguesa, lembrei, né? É, Nossa. foi exatamente isso, né? E, enfim, é uma É. experiência E, programas gratificante. esportivos você fez também? Não, eu não tive essa possibilidade, eu era mais escalado para os jogos. Eu participava do pré e do pós-jogo, né? O pós-jogo, o Sport TV tinha o Sport TV News, que era aquele. Sim, eu lembro. Não sei se ainda tem, se está no ar ainda, né? O pós-jogo ele começa quando termina a rodada, entra o Sim. Sport TV News e eles iam chamando, né, as praças para poder participar. Então a gente aguardava a nossa vez de participar, ou muitas vezes também nós tínhamos o Tá na Área, que era um programa que antecedia as rodadas, né? Então, como a gente já estava no estádio, nós tínhamos que chegar 2 horas antes, né? Nós entrávamos no Tá na Área
às vezes uma ou duas vezes, fazendo um giro ali de informações, né? Criando um pouco o clima para a transmissão do jogo que aconteceria logo mais. Então era uma participação em programa, mas não em estúdio do estádio. Claro que você não precisa falar o quanto era e tal, mas por curiosidade, era uma grana legal? Olha, também, né? Aquilo que eu falei, o não se comparar com aquela realidade de estrutura de trabalho que nós tínhamos aqui no interior, ela é diferente também na capital É. a nível salarial, sem dúvida alguma, né? É que nas capitais o custo de vida ele é muito maior. Eu viajava 140 quilômetros da minha casa até na Globo, certinho. E eu fazia esse percurso em 1h30, porque eu não tinha grandes problemas quando eu chegava em São Paulo. O meu caminho era a Marginal Pinheiros, né? E eu já sabia os horários em que ela não estava nervosa. Então, em 1h30 eu saía de casa e estava na Globo. O meu comentarista que morava lá na Zona Norte não chegava em 1h30. Caramba. Às vezes ele tinha que sair tipo 3 horas antes do horário previsto para ele chegar na emissora para poder cumprir o Isso na horário. mesma cidade. Na mesma cidade, né? Então, não tive grandes problemas e por isso que eu não, inclusive, não mudei o meu domicílio o período todo que eu trabalhei lá, mesmo Não às vezes. precisou ir pra São Paulo, Não, morar. mesmo às vezes chegando lá de madrugada, tipo, ia fazer jogo na Vila Belmiro, jogo às 10, terminava meia-noite. Esperávamos lá ser chamados para o Sport TV News. Chegava em São Paulo, 1h30 da manhã, mais ou menos. E aí o motorista falava, vai dormir aqui? Eu falava, não, eu vou para casa. Ele falou, não acredito. Eu falei, viu, daqui 1h30 eu tô em casa, na minha cama. Saía de lá 1h30, 3 horas eu estava em casa, absolutamente tranquilo. Poxa. Uma Mas deu, experiência. mas e por que saiu? A emissora desligou, né? Logo depois da aposentadoria, estava começando aquele processo de readaptação, né, na emissora, que ela juntou todas as suas empresas, criou o Grupo Globo e, com isso, ela, orientada pela assessoria, pela consultoria internacional que ela havia contratado, ela enxugou o seu RH, né? Bom que deu pra você se aposentar, né? Sim, Antes. exatamente. Pelo menos E isso. viver uma experiência Ah, maravilhosa, sim. né? Por quase uma década, que é algo que eu não vou esquecer jamais, né? Passa um filme na minha cabeça toda vez que eu estou assistindo a um jogo e vejo o estádio lá que eu estive, né? Falo, olha, tive o privilégio. Conheceu, nossa, É, acho que conheceu o Brasil todo, né? sim, todos os estádios, os maravilhosos estádios de Copa, as arenas. Foi bem bacana, sem Deve ter dúvida. muita história pra contar. Muita, muita história para contar. Teve problema já com o torcedor ou não? Não necessariamente comigo. A equipe teve, inclusive, o que afastou por um período de transmissão no local, o Sport TV da Vila Belmiro e do Moisés Lucarelli. Nós tivemos Eram os detalhes colegas. mais chatos. Nós de tivemos fazer. colegas lá que tiveram problemas. Até são estádios muito bacanas, né? Eu adorava transmitir jogo do Santos na Vila, como eu adorava também transmitir jogo da Ponte, lá no Moisés Lucarelli. Mas são estádios em que o torcedor fica muito próximo, né, das cabines. E o torcedor é emocional, né? É 100% emoção. O José Flávio Scalazzo fala que ele falou que ele teve problema São em Rio Carlos, Claro. Rio Claro, São Carlos, né? Ele gritou gol muito alto do União e esse problema. E as nossas emissoras tiveram problema, nossos amigos, nesses dois estádios, né? E por conta de problemas que foram até relativamente graves, né? A emissora, ela decidiu que por um período não transmitiria mais. Então, esses jogos, né? Durante esse período de cancelamento de ida ao vivo, esses jogos eram transmitidos em off-tube no Rio de Janeiro. Então, eu cheguei aí para o Rio para transmitir um jogo da Ponte aqui em Campinas. nossa, A Ponte aqui Preta do jogando lado. aqui no Moisés Carelli. Acho que eles não sabiam que você era de Santa Bárbara. Não, é aquela história, Sim, é sim. a escala aleatória, né? Aham. Na verdade, para o coordenador que fazia as escalas,
Ele ia lá, Com separando os com jogos, dividindo os jogos, e de repente caiu para mim um jogo da Ponte, o meu Sport TV não estava indo transmitir. Uhum. Então eu fui para Campinas, mas não para o estádio, eu fui para o aeroporto. Aí fui para o Rio, porque naquela época o estúdio Off-Tube era no Rio de Janeiro, não tinha São Paulo. Era lá na Barra da Tijuca, né, na Globosat. O Baquinho, no mundo esportivo tem dessa, né? De você não falar o time que você torce e tal, mas você já. Agora eu posso falar, Agora antes eu você não pode podia. falar. Mas tinha uma recomendação pra você não falar? De certa forma, até por uma questão de segurança. Sim. Tinha muitas regras, regrinhas e tal da Globo. Demais, demais. Na minha época, não, por exemplo, a tatuagem veio depois que Do eu Sport passei TV. por lá. Hoje meio que pode. Pode tudo. Porque, tipo, mudou muito, né, na Globo. Barba, não podia. Agora pode. Pode. Cabelo, sempre curto. E a conduta, a própria conduta, né? Tinha um guia de conduta, né? Um guia de conduta ética que era Tipo, opinião política também na rede social não podia dar. nem envolvimento político. Eu só pude me envolver com a política, Depois. propor a candidatura, tudo depois que eu deixei a comunicação, especialmente lá a TV. Tinha aquela cartilha e a gente tinha que seguir, né? E não era nada ruim, não. Na verdade, era o que deu à emissora o padrão que ela tem até hoje, né? E hoje, qual que é o seu time de futebol? Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras. Lá era fácil eu despistar para quem me perguntava. É. Para que time você torce? Eu falava União Barbarense. E aliás, sou unionista. Sim, sim. De coração. Meu primeiro time, sem dúvida alguma, é União. Mas eu sou palmeirense, né? Pela própria questão Tem muito italiano da aqui. italianidade. Enfim. Mas isso eu não podia manifestar lá. Me deu uma dúvida agora. Claus é um sobrenome italiano? Não sei. Eu acho que é alemão. Claus. É. Santa Claus, é verdade. É. Alemão. Não, porque se eu declarasse que era palmeirense e eu ia transmitir jogos na Arena Corinthians, e de Sim, repente é. alguém poderia no caminho, no trajeto até a cabine, Muito louco, né? reconhecer. E era desnecessário, né? Um desgaste desnecessário, não tinha, eu acho que nenhum tipo de interferência ou mal que isso pudesse causar, mas os profissionais de comunicação sempre se preservaram da forma como podiam, né? Alguns deixam escapar, mas principalmente nós que íamos ao estádio, Acho que era não ser muito algum complicado. ex-jogador, né? O jogador talvez seja O mais Milton fácil de Neves, né, que se identificar. declarava, mas ele sempre Não sei, foi mas algum fanfarrão. ex-jogador que virou comentarista, tipo, sei lá, É o Miller, Então tinha todo mundo sabia né? da paixão dele, né, pelo São Paulo, né? Embora também tenha tido uma brilhante passagem pelo Palmeiras. O William, capitão William, né, do Corinthians, fiz muitos jogos com ele também. E todo mundo sabia que ele era corintiano. Mas para com o jogador era diferente. Jogo do Palmeiras. A pressão era Já, diferente. já narrou o jogo do Palmeiras. Muitos jogos do Palmeiras. E a maioria. O grito de gol, sei lá, no fundo. Não, na verdade, os torcedores do Palmeiras. Bem? Na verdade, a maioria dos jogos que eu fiz, o Palmeiras perdeu. Eles me chamavam de pé frio depois. Ah, mas quem trabalhava contigo sabia. Sim, os meus amigos Comentarista aqui, e tal. meus amigos aqui de Santa Bárbara, quando eu ia transmitir jogo do Palmeiras, eles já mandavam para mim o WhatsApp, falando, o Palmeiras hoje não vai. Dito e feito, o Palmeiras enroscava. Vez ou outra, se procurar no YouTube, tem narrações minhas de jogos do Palmeiras. Lógico, teve jogos que foram vitoriosos, mas eu gritava com a mesma emoção do gol, Sim. do gol do adversário, né? Baquinha, já falei que eu já te vi muito não, né? Nenhum show de stand-up e tal. Mas eu já vi muito você fazendo eventos por aí, mestre de cerimônia e tal. Faz até hoje? Sim, faço até hoje, né? É o que eu disse a você, a comunicação, ela me pegou há 43 anos atrás e hoje não estou mais trabalhando em nenhuma emissora, não tenho mais, não vou falar nunca, né? Nunca é uma palavra muito definitiva, mas não tenho esse projeto de momento em retornar nem no rádio, nem na televisão, mas a comunicação, eu não consigo ficar Faz um biquinho. longe dela. Então eu atuo
continuo trabalhando com mestres de cerimônias, né? Principalmente de cerimônias de formatura, Sim, que é algo... já fui em formaturas. Pois é, eu nem te conhecia nem nada, e eu, caramba, já tava. É, E eu ficava, não, será que eu vou lá conversar com ele? Não, e é tal. algo, é algo que me dá muito prazer, né? De ver a emoção, conduzir a emoção e passar para as pessoas, para os formandos, para os seus familiares e Você sempre amigos que fez foram isso? Sempre convidados. fez? Sim, sempre como mestre de cerimônias, mesmo trabalhando como narrador ou apresentador de E isso lá programa. permitia se fazer. Não, na época da Globo, não. Ali foi um hiato. Ah, Ali sim. foi um hiato na minha carreira. Quando eu estive na Globo, o período que eu estive lá, Não podia fazer. não, porque eu tinha um contrato de exclusividade de imagem e de voz. Todos que trabalham lá têm esse contrato, né, de exclusividade da exploração da voz e da imagem. Então eu não Por podia. isso que, não sei hoje, eu acho que hoje até mudou um pouco, porque talvez de vez em quando você vê um ou outro de Igreja da Globo participando em podcast, assim. E até Mas, comerciais, né? mas Antigamente se fazia. hoje, antigamente, de jeito nenhum, né? Não podia. Porque tinha o núcleo artístico e o núcleo de jornalismo. Quem era do núcleo artístico podia fazer publicidade. Quem era do núcleo de jornalismo, que era o meu caso, não podia se envolver em publicidade. Mas agora mudou. Muito do que não se podia, hoje pode. Então, naquele período, eu, infelizmente, tive que encerrar, né, o meu contato com as empresas com as quais eu prestava serviço, mas imediatamente eu saí, eu dei um oizinho para eles e esse trabalho foi retomado em 2018 e eu estou a todo vapor aí, fazendo as solenidades de formatura. Se Isso me dá muito prazer. você estivesse na Globo ainda hoje, aí lá, tal, na sua tinha lá, e tivesse que você falar Elo, você falaria? É Tinha que complicado. falar. É, tem que falar, né? Quando você tá, você tem que ler a cartilha, né? Aonde você tá, no meio onde você tá inserido ali, né? Não tem como. E como que você foi o desejo de ser para política? Foi Você já exatamente tinha, você já pensava nisso? nunca. Eu sempre estive próximo. O fato de ter trabalhado 26 anos no setor público, eu trabalhei Prefeitura de Santa Bárbara, 22 anos. E os outros 4 anos eu tive uma experiência na Câmara Municipal, onde hoje eu estou vereador, mas fui coordenador da assessoria de imprensa, e trabalhei na Prefeitura de Americana e na Prefeitura de Nova Odessa, também na assessoria de comunicação. Então eu, por quase 30 anos, eu tive essa vivência bem próxima da conduta política, embora nunca tenha sido, nem filiado a algum partido eu era. Mas eu observava, né? Eu via Sempre estava por dentro. sempre por dentro, sempre Mas, perto do prefeito, dos sim. secretários, dos vereadores, quando estive na Eu Câmara. vejo alguns vereadores na Câmara e eu conversei já com o Denis Andi aqui no podcast, com o Rafael também, até com vereadores aqui na Câmara. E eu até já perguntei para um que veio aqui, essa polarização que tá hoje, que a gente vive hoje em dia. É horrível. Pro campo, beleza até no campo nacional, né? Tem pautas que, não sei, beleza, vale a pena. Mas na Câmara Municipal não Vo- tem porquê, Não, né? você trazer isso a nível de A município nível de município é, não é uma tem. besteira, é uma burrice, sem igual. Porque onde o cidadão vive? Não vive em Brasília. Sim. Sequer ele vive em São Paulo. Às vezes tá falando do Bolsonaro ou do Lula, meu Deus. E ainda muitas vezes pra defender o tal do Bolsonaro ou do Lula. O barbarense Não vive tem. onde? Em Santa Bárbara do Oeste. Né? Então nós temos que lutar, nós temos que buscar, nós temos que cobrar políticas públicas que beneficiem o barbarense. Que é claro, é impactado pelo que acontece a nível federal por decisões a nível do governo federal e por consequência a nível de governo estadual. Mas agora você entrar num embate a nível de Santa Bárbara do Oeste, a nível de município, por conta de uma polarização direita-esquerda, olha, passa longe da minha forma de entender e de fazer política. Eu faço política pensando no barbarense, independente
de que se os recursos forem oriundos do governo federal, que teoricamente é o governo de esquerda, ou do governo estadual, que é um governo de direita. Se é algo que fará bem, fará sentido para o barbarense, vai ter o meu apoio, sem dúvida alguma. E você, nessa polarização boba, você já viu muito absurdo lá? Muito, 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 muito. O que a gente ouve e vê nas redes sociais, é, nada de diferente acontece no parlamento, porque a Câmara é um parlamento, Sim. né? É o local onde nós temos lá 19 vereadores, né? 19 cabeças pensantes diferentes, né? Não são 19 partidos diferentes, porque nós temos partidos que têm mais de um representante. Que partido você tá? Eu estou no MDB. MDB? Eu fui eleito pelo MDB. Né? É o mesmo do prefeito hoje em dia ou não? Que ele mudou agora Ele recentemente, mudou. né? O Rafael estava no MDB e foi para o PL. Ah, É o sim. mesmo Ah, foi o partido, PL é o mesmo do partido do Bolsonaro. Denis Andia, né, que é o nosso secretário nacional de mobilidade urbana. Já E teve aqui também. e eu fui eleito pelo MDB, fui o vereador mais votado, sou o líder do partido na Câmara, que hoje tem 3 cadeiras, né? Hoje, além deste vereador, nós temos o Juca Bortolucci e a Kátia Ferrari, que também... Kátia também já teve aqui. Nesta janela partidária, né, que é muito comum, é uma dança de cadeiras, né? Faz parte do processo político, a gente tem que entender, né? Acho que muito mais do que ideologia, é uma questão mesmo de estratégia para as próximas eleições. Você falou de estratégica e de cobrança também. Hoje você se considera aqui na base do prefeito? Sim, Sim. o nosso partido, na oportunidade, apoiou, né, estava integrando os partidos que compuseram a base do prefeito Rafael Piovesan, né, que o elegeu, e nós continuamos ainda, né, com essa, até que venha alguma outra orientação diferente, mas nós continuamos, mesmo porque nós acreditamos no projeto, né? Hoje Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que dá orgulho de você dizer, eu tenho orgulho de ser barbarense. Esse orgulho foi resgatado há quase 12 anos atrás, né? Um processo iniciado pelo ex-prefeito Denis Andia, que mudou a maneira de administrar a cidade, e foi uma maneira que deu certo. Hoje, Santa Bárbara do Oeste é uma cidade preparada para receber investimento de qualquer natureza. Ela está pronta, né, com uma infraestrutura que ela é invejável. Tudo aquilo que uma grande empresa busca num município, Santa Bárbara tem. É apenas uma questão de oportunidade, muitas vezes é uma briga com outro município que também luta pela mesma empresa. Mas, Que enfim, município será esse, hein? sim, mas Santa Bárbara eu posso garantir que ela hoje é uma cidade que tem um presente que oferece uma qualidade de vida extremamente satisfatória aos seus moradores, e eu não tenho a menor dúvida de que será muito melhor no futuro não muito distante, porque ela está preparada para receber os investimentos, que é exatamente, na minha opinião, o que mais falta aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nós temos que melhorar a nossa performance enquanto arrecadador. Inclusive, tem empreendimento novo surgindo, né? Eu vi você falou nas redes sociais, você acompanha É lá. algo que Poxa, eu desde só não moleque eu vejo aquilo lá parado. só não soltei e- rojão porque tem a lei do Celso Ávila que não permite soltar rojões sonoros, e também acho que tô brincando, né? Não vejo sentido nisso. Eu falo soltar rojão no sentido figurativo de comemorar. Mas que notícia boa, né? 40 anos, pelo menos na minha memória, Eu tenho 31. são 4 décadas que aquele prédio estava ali, né? Enfeiando, me permita essa licença poética, né? Para dizer Você enfeiando, meteu um de Caio Ribeiro agora. enfeiando o centro da Já, cidade. já, esse horário Aliás, pode Caio- falar. Caio é um Esse gentleman. horário pode falar. Pode, né? Caio Ribeiro é um gentleman. É um Gentleman. lord, sem dúvida alguma. E, enfim, o prefeito Rafael anunciou na sexta-feira, eu, mais do que depressa, repercuti em minhas redes sociais, né? Eu Fui vi. lá na frente do prédio gravar um vídeo. E quem que é o grupo? É um grupo Santa Bárbara Empreendimentos Imobiliários, que adquiriu aquela área e vai transformar
aquele esqueleto, né, num belíssimo projeto que contemplará estacionamento no subsolo, Nossa. lojas comerciais Não parece tão no grande, né, o térreo, espaço. Mas 2.500, ele vai. são 2.500 metros quadrados. É, lojas comerciais no andar térreo. No primeiro andar, nós teremos espaços gastronômicos e um restaurante panorâmico. Nossa, que legal. E vai ser bem bacana. Quem teve a oportunidade de ver ali a imagem do projeto, né? Sem dúvida alguma ficou impactado. Nós vamos ter muito em breve, as obras começam dentro de 30 dias, né? Aquele local totalmente remodelado e dando, eu acho que mais um tom de beleza àquela região que já Sim. contempla ali o Museu muito museu, bonito a área. o centro de memória, Tem lá embaixo, tem o Mercadão, ficou uma área muito bonita da cidade. bem bacana. É, Enfim, é isso que eu estou dizendo. Hoje a cidade de Santa Bárbara do Oeste é uma cidade transformada. Tem problemas? Claro que tem. sim. Todos os municípios têm, né? Nós enfrentamos desafios diários. E desafios, como eu disse no próprio vídeo, eles existem para quê? Para serem vencidos. Então vamos lá, vamos para cima, é para frente que se anda. Então Santa Bárbara do Oeste, ela caminha num rumo de desenvolvimento que é extremamente interessante e eu me orgulho de estar vereador, né? E ao longo desses 3 anos e meio praticamente de mandato, de ter participado de decisões importantes lá na Câmara que estão impactando hoje nesse processo de crescimento. Baquinho, você falou de cobrança e você sendo hoje da base do governo. Você não acha que às vezes pode soar um pouquinho, como que eu posso dizer? O vereador tá lá para criar leis, para votar e também para Fiscalizar. fiscalizar o prefeito. É. Você sendo da base, você acha que isso Não, pode, as pessoas confundem um pouco. Eles imaginam que muitas vezes por mesmo você sendo da base, sim, cobramos e você tem uma muito. certa cobrança? E cobramos e muito. Porque o vereador ele é o elo de ligação Sim. entre o munícipe e a administração. Não é amém para tudo. Não, o vereador, na verdade, ele não. Ele tem o poder do vereador, ele é muito realizatório zero, né? A gente pede, intermedia, propõe, cobra, né? Assim como o vereador que não está na base, que é da oposição. É que faz parte desse processo político e democrático, o vereador da oposição, ele se manifesta de forma mais enérgica. Ele faz aquela cobrança, o seu discurso, a sua Especialmente quando o bandeira. vereador da oposição quer uma cadeira na prefeitura. O que está, o que está tudo dentro da regra, Tá do jogo. está no jogo. E já as nossas cobranças, elas são feitas de uma outra forma, né? Eu mesmo, particularmente, conduzo meu mandato dessa forma. Até o tom da minha crítica é tom mais moderado, né? Muitas vezes essa agressividade, entre aspas, que viria num tom mais elevado, ele vai, por exemplo, no conteúdo daquilo que eu digo. É uma cobrança. Sim. É uma cobrança, só que eu não preciso esculachar para cobrar. Tem outras formas, né? Felizmente a gente tem essa habilidade e o dom, né? De utilizar e trabalhar bem as palavras. Então a gente faz da mesma forma. Só que para a gente a cobrança é maior, claro, né? Sim. Quando você está próximo do governo, você vira vidraça. E tem projetos seus lá que já foram aprovados? Projetos seus O em que me orgulha, votação? sim, muitos, né? Que você, como disse, te orgulha? Os projetos meus voltados para uma causa que eu abracei, não é agora, já de muito tempo, é a causa do transtorno do espectro autista, daqueles que estão inseridos nesse universo do TEA. Todos têm conhecimento, têm ciência de que eu não tenho uma explicação para isso, mas tem aumentado muito, tem surgido muitos casos, e casos comprovados, casos laudados. E nós temos aí muitas crianças necessitando serem inseridas em terapias,
em escolas apropriadas, em ter um suporte, em leis que a protejam. Então, uma das minhas bandeiras, sem dúvida alguma, é essa luta. Eu tenho uma proximidade natural com entidades aqui da cidade, isso é por conta até da minha participação por mais de 20 anos na prefeitura, eu tinha essa proximidade junto às entidades e hoje eu tenho a oportunidade de ajudá-las, como a AMAI, de forma bastante especial, e a APAI também, que lida, né, com as pessoas que estão inseridas nesse universo do TEA. Então, nós estamos desde o início do nosso mandato brigando por melhorias na política pública, lutamos e hoje é uma realidade a carteirinha do autista em Santa Bárbara do Oeste que estava enroscada, não saía, e nós fomos lá, nós propusemos, nós insistimos, com o apoio de outros colegas também, e hoje a carteirinha é uma realidade aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nós temos uma lei que hoje obriga os supermercados a terem um carrinho especial para que os portadores, né, aqueles que estão inseridos nesse meio, possam, junto de seus pais, participar do processo de compra também. Enfim, são algumas das políticas, né, que nós lutamos aí e vamos continuar ainda, né, buscando no sentido de que nós possamos oferecer cada vez mais, né, condições a essas pessoas que necessitam de uma atenção especial. Reeleição. Vai tentar? Vamos, né? Nós vamos, assim como propusemos o nosso nome à eleição, né, na campanha de 2019, nós vamos também, evidentemente, que propor mais uma avaliação agora, né? Digamos que um vestibular muito mais difícil, porque quando você, pela primeira vez, se propõe e se candidata, você oferece o seu nome, a sua história, né? Aquilo que você construiu até aquele período. Agora, muito mais do que isso, você tem um trabalho, né, que está sendo apresentado e que será apresentado praticamente ao longo de 4 anos e que esse trabalho será avaliado pela população, não é? E a gente vai aceitar com absoluta clareza, né, e tranquilidade o resultado que for. Você não vai invadir a Câmara, Não não. muda em nada, não mudará em nada, né, a minha forma de agir, a minha forma de pensar e a minha forma de atuar, porque antes até mesmo dessa questão da política ter entrado na minha vida, né, nós tínhamos, repito, esse trabalho voltado às entidades como voluntário e até mesmo, né, antes disso, há 7 anos, nós fundamos uma confraria aqui em Santa Bárbara chamada A Bares que Vem para o Bem, né? Onde nós estamos, repito, no 7º ano, fazendo eventos gourmets, né? Nós estamos convergindo a nossa vocação culinária para esse terceiro setor. Já fizemos um primeiro evento agora, mês passado, para a Casa da Criança, né? Nós pilotamos lá os fogões para 400 marmitas de paeja caipira, cuja renda total nós sempre revertemos para a entidade, no caso a Casa da Criança, que agora, dia 19 de maio, nós temos um evento presencial que é a nossa Feijo Rock, né, onde vamos estar beneficiando e direcionando o lucro líquido, 100% do lucro líquido, para a Vida e Sobriedade, uma entidade que está localizada no Santo Antônio Sapezeiro e que cuida de adictos, né, pessoas que estão lutando contra o vício das drogas, e para a MEI-MEI, que é uma outra entidade queridíssima nossa também, que trabalha as gestantes carentes na confecção dos seus enxovais. Então já estamos ultimando os detalhes, começamos a vender os convites na próxima semana e a gente segue o ano todo aí fazendo eventos. Então isso há 7 anos é algo que me dá muito prazer também, né, ter sido um dos fundadores e o primeiro presidente da nossa confraria A Bares que Vem para o Bem. Baquinho, eu até nem seria essa a última pergunta, mas eu acabei passando aqui. Você como um unionista e também, né, perto do prefeito e tal, como é que você vê essa cobrança em cima dele
a respeito do estádio? Qual é a sua opinião Eu sobre torço tudo isso? muito para que nós tenhamos Você como, repito, um apaixonado pela União e Sim, tal. sem dúvida. Eu frequento o estádio do União desde que era criança. Eu ia assistir aos jogos de bicicleta, né? Ia de bicicleta, enroscava a bicicleta no alambrado, assistia aos jogos do União lá e depois continuei indo assistir. Tive o privilégio de subir na cabine de Antônio Guimarães por muitos e muitos anos, transmitindo os jogos do União Barbarense. Então, ver a situação que hoje a União passa, para mim é muito triste. É muito difícil, né? Ter constatar essa realidade que o clube hoje tem o seu bem maior, que é o seu estádio, a sua estrutura, toda ela já penhorada pela justiça e praticamente sacramentada num terceiro leilão, mas que eu ainda acredito que possa haver uma solução de entendimento no sentido de que o estádio ainda seja aproveitado, né? Talvez não nos moldes clássicos como hoje ele está, lá aberto apenas para treinos e jogos. A própria administração municipal se utiliza daquele espaço principalmente para os jogos finais dos seus campeonatos amadores. Então, eu tenho certeza Na que o verdade, governo é uma bucha que caiu no gabinete do é prefeito, muito né? difícil, né? Porque é uma decisão pública sobre um assunto privado. Privado. Então é bastante complicado. Eu tenho certeza que esse assunto não está esquecido, ele deve estar sendo tratado com muito carinho e que no momento certo nós vamos ter aí o anúncio de uma solução que eu espero que de fato preserve essa história de mais de 100 anos do nosso União Barbarense. Seria muito triste ver essa história fechar o livro e apenas reviver os grandes momentos que esse clube já nos proporcionou. Eu sou um sonhador, disse isso inclusive numa audiência pública que estava discutindo essa questão do tombamento, né? Eu gostaria de ver o estádio do União virar uma arena multiuso. Eu tive uma experiência ano passado, fui assistir um show lá em Ribeirão Preto do Dino Fonseca, eu e minha esposa, e no Teatro Dom Pedro II. Nossa, lindo aquele teatro. Lindo, teatro histórico, maravilhoso. E nós fizemos amizade com o pessoal da produção e saímos do show. Nós fomos na Arena Eurobike, que é onde é o campo do Botafogo, né? E eu observei, e eu já conhecia o campo do Botafogo enquanto campo, né? Fui lá muitas vezes transmitir jogos, não só pela rádio, como pelo Sport TV também, né? Jogos do comercial, jogos do Botafogo, né? Muito mais do Botafogo, porque é a casa deles ali. E aquilo se transformou num projeto, mas muito interessante. Eu fui lá nós nos encontramos com o pessoal da produção e com o próprio cantor ali no Hard Rock. Tem uma unidade do Hard Rock ali dentro. E eu nem percebi, subi, né, num nível superior, e aí eu vi uma porta, e eu, curiosamente, me dirigi até aquela porta, abri a porta, saí no estádio. Saí no estádio, saí na parte superior do estádio. Muito bacana. E eu sabia que ali já estava sendo bastante utilizado, porque em setembro teve o show do Rod Stewart, que foi lá. Eu quase fui ao O show, mas... inglês? Hã? Rod Stewart o O inglês? escocês? O escocês. Caramba, É. foi lá, não sabia. Sim, foi na Arena Eurobike, lá em Ribeirão Preto. E aí tem o Hard Rock, João Rock é lá também ou não? não sei se o João Rock... Não, Você que é em Ribeirão Preto, é não sei se Ribeirão é Preto. lá. Não sei exatamente se está sendo feito na Arena. Mas enfim, aquela proposta me encantou. O estádio continua sendo estádio, mas não é só estádio. Ele tem não só esse restaurante, como 2 outros restaurantes também. Então, eu, de repente, vislumbro isso. Quem sabe é uma forma sonhadora de pensar, mas isso para o estádio Antônio Guimarães, que tem uma localização que é privilegiada. É uma pena o estádio estar dessa forma, sendo utilizado poucas vezes durante o ano. Ele poderia ter uma utilidade ainda maior. Quem sabe, numa junção até com a própria iniciativa privada, né?
uma parceria, quem sabe, digamos, público-privada, no sentido de que aquele espaço fosse utilizado, como é hoje a Arena do Palmeiras, o Allianz. Ele é utilizado para shows, grandes shows, e para os jogos do Palmeiras também. Por que não, de repente, o estádio Antônio Guimarães, ele ser modernizado? Eu percebi que lá não foram feitos grandes investimentos, não. Muito mais na área externa e adaptação de alguns espaços para os restaurantes. E eu vejo aquilo efervescer, aquilo ter vida. Então, quem sabe isso possa acontecer aqui com o nosso estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Amanhã, inclusive, uma comitiva de Santa Bárbara vai estar no IPAM, que é um instituto federal que discute a defesa do patrimônio histórico do país, né? Nós vamos ter lá representantes, o próprio Carlos Festa, que é o que está à frente do movimento pró-tombamento, vai estar lá. Provavelmente tenhamos representante do Legislativo. Eu acho que vai ser muito interessante a gente depois saber o que pensa o Instituto Federal, né, a respeito dessa questão do tombamento. Hoje esse movimento segue firme e forte, né? Nós sabemos que o desejo do barbarense é de que aquilo se preserve, mas nós temos que ter bom senso e achar um denominador comum para que ninguém saia prejudicado. Baquinho, muito obrigado. Peço desculpa por ter passado um pouquinho do tempo, Desculpa mas eu por falar demais. convidado bom, a gente acaba passando do tempo mesmo. Muito obrigado. Deixar alguns recados aqui. Vamos lá. Boa noite, Baquinho. Conta pra gente sobre essa tatu maneira no braço aí. É o Pedro Breda, também comediante lá de Piracicaba. Ah, que legal. Eu tinha sempre vontade de fazer, né, algo tribal, e depois que eu pendurei a chuteira, falei, a hora é agora. E aí fui fazendo uma, duas, já são 3 e projeto para mais. Olha! Daniel Machado, boa noite. William Kraft, boa noite, pessoal. William Kraft é aqui da King Vistorias. Boa noite. Lu Machado, boa noite. Você percebeu, Daniel Machado e Lu Machado? A família Machado tá dominando. Evandro, olha, não vou saber ler esse sobrenome aqui não, hein? Evandro Lutkins. Lutkins. Trabalha na IPTV, trabalhamos juntos aqui na TV Cultura de Santa Bárbara, e trabalhei com ele no meu período de Sport TV, né? Muitos jogos. O Evandro trabalhava na parte técnica, um excelente profissional de televisão. Boa noite, ele diz aqui, boa noite, manda um abraço ao amigo Baquinho Júnior, parceiro de vários eventos, Aí, bela entrevista. Obrigado. Muito obrigado, Evandro. Só narradores bons na sua época, diz o meu pai aqui, o Daniel Machado. Que legal. E eu até, antes que eu cometa em alguma injustiça aqui, eu falei, claro, né, do Scavazza, aqui que é daqui da Rádio Luz, mas a gente tem o Roberto Miyamoto, que também já entrevistei, que tá aqui no canal. Leandro Bolles hoje, que também tem uma presença marcante, né, como narrador em grandes emissoras. Ele passou aqui pela Rádio Brasil também. Tem Júlio Vitorino, que é da nova geração. Da nova geração. Tem o Ricardo Camargo. Ricardo Camargo, muito bacana. O Léo Carigo. Léo Carigo também. Jovem, inclusive, sim, né? passou por aqui. Eu tive o prazer, né, de mostrar para ele o caminho da comunicação. É alguém também muito talentoso. Muitos bons narradores. Isso. Lucas Natan, boa noite. Lucié, esse aqui, olha, é um nome meio... Falei do Machado, mas esse aqui é meio suspeito, hein? Luciele Baquim. Luciele Baquim, minha esposa. a minha amada esposa, né? Que, aliás, foi a comunicação que nos aproximou. Ah, é? Conta essa história. A gente já estourou o tempo, conta aí. Olha, eu fui DJ também, né? DJ, eu não sabia, eu fiz de cara. tudo. Fui DJ também de rádio e trabalhei, como disse, na Rádio Cultura, que hoje é Vox, e tive uma passagem pela Rádio Notícia, lá de Americana, e na minha passagem pela Rádio Notícia foi sempre muito comum, né? Os locutores faziam sorteio de brindes. Eu sorteei ingressos para o cinema, para o Cine Cacique, e ela foi uma das ganhadoras, né, de um dos ingressos na minha passagem por lá. E aí a gente começou um flerte, de um flerte um namoro, um casamento de 36 anos, 2 filhos e 2 netos. Poxa, que bacana. É alguém que
que vive essa comunicação comigo e entende o que é esse universo da comunicação por ser uma incrível parceira há 40 anos. Ela diz aqui: meu marido é sensacional e trabalha bastante pela nossa cidade. É. E agora está também, né, tendo todo esse entendimento para essa vida pública que nós aliamos também. É uma outra loucura, né, de muito trabalho, mas ela sempre está ao meu lado, sempre me incentivando. É o combustível que me move. Um beijo, meu amor. Baquinho, muito obrigado mais uma Obrigado. vez. Fica à vontade para dar seus recados. Eu quero dizer que foi uma Se você honra quiser, muito, pode falar. muito grande, né, ter participado do seu Westcast. Desejo sucesso nesse seu projeto. É bem bacana. Essa é uma forma moderna hoje de se comunicar, né? Na minha época não tinha isso. Era a entrevista pura e simples no tete a tete. Mas hoje a comunicação, repito, ela se modernizou, avançou muito. E a gente tem que, vocês, principalmente que são os comunicadores mais novos, né, tem que ir se adaptando a essas novas tecnologias. E hoje o podcast é uma forma muito, mas muito inteligente mesmo de você informar para formar. Eu acho muito importante isso, sabe? Não apenas informar, despejar lá um caminhão de notícias, mas numa conversa, num bate-papo, você tira dúvidas, você fortalece pensamentos, né? Você, quem sabe, pode servir até mesmo de inspiração para uma atividade, para uma carreira. Se isso acontecer, eu fico sempre muito feliz. Muito obrigado mais uma vez, Baquinho. Grande abraço. Mais uma vez, recados muito importantes. Siga o Westcast no Instagram, tá bom, pessoal? Lá você vai saber dos próximos convidados, sorteios também. Se inscreva no canal da Rádio Luz aqui. Também se inscreva no canal no YouTube. O Westcast também tem lá no YouTube. Tem entrevistas exclusivas lá. Denis Andia, prefeito, comandante da Polícia Militar. Vai lá, dá uma olhadinha lá. E também siga nas redes sociais King Vistorias, tá? Você que comprou seu caramba agora, vai trocar de carro. Segue lá, entre em contato com o William. Tem um telefone aqui, o WhatsApp. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Fique até a próxima quarta.